Beleza? Fala galera, tá começando mais um Del Pod. Eu sou o Del, esse aqui é o Del Pod. Hoje é um episódio extra, um episódio especial. A gente vai bater um papo com o Vitor Design, né? E Vitor, só te perguntar um negócio. Vitor Godin. Godin é teu nome mesmo? Meu nome é... Ou é uma coisa artística? sim. Meio que um pouco de cada coisa, porque meu nome é Godinho. Godinho? Só que aí o que acontece? Toda vez que eu falo meu nome, existe essa pergunta, tipo, mas é Godinho mesmo? Aí pra simplificar, eu deixei no Instagram só Vitor Godinho. Mas realmente tem Godinho. É Godinho, não é gordinho. É porque todo mundo até fala pra isso. academia logo pra tirar esse negócio. Não, mas tem muito isso. Tipo, toda vez que eu tenho que, sei lá, apresentar documento, sempre que eu tenho que dar meu nome, eu sempre tenho que explicar a pessoa, não é gordinho, é Godinho. Aí a pessoa pergunta, mas é assim que se escreve mesmo? Eu falo, exatamente, do jeito que tá aí, Godinho. Assim, é gordinho, só que tu tira o R. Exatamente. Às vezes eu falo isso, às vezes eu falo, é gordinho sem R. Eu até me esqueci, meu bem. Deixa na logo aqui do podcast, só minimizar essa aba aqui. Sim, galera, a gente acabou de descontraindo aqui, mas sim, a gente vai bater um papo hoje com o Vitor. Ele é design gráfico, né, Vitor? Design gráfico, diretor de arte. Legal, mano. E por que a gente vai gravar esse episódio? Vocês sabem que essa semana toda, vocês viram aí a apresentação da identidade visual nova do nosso podcast, né, do Del Pod. E o responsável por isso foi esse cara, né? E eu gostei demais, a gente teve muito feedback massa também, pô. Muita gente veio procurar, saber quem fez e tal. Que massa. E a gente acabou se empolgando, eu desafiei ele a gravar esse episódio aqui. Ele aceitou, né? Mas hoje eu tô sabendo que ele disse que ele não é muito de conversar. Eu disse, cara, tu realmente tá bom de fala, de trabalhar. É difícil, assim, porque eu tenho um pouco de TDAH, né? Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de me expressar, sabe? Tipo, de trazer o que tá na minha cabeça, assim, pra fala. Por isso que eu me identifico muito sempre me identifiquei com o design, porque é onde eu consigo melhor expressar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Pode crer. É muito difícil eu trazer da minha cabeça pra fala, saca? Tu consegue te expressar muito mais. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto no design é a parte de manipulação de imagem. Tem algumas coisas no meu Instagram até... Porque é onde eu consigo... Aqui, a gente vai mostrar algumas coisas. Porque é onde eu consigo pirar, assim, trazer umas coisas assim, umas brisas que tá na minha cabeça, que eu não consigo trazer falando, sabe? Entendi. Mano, mas sabe que tu falando isso aí é muito louco? Porque quando a gente tava conversando sobre a marca, né? Que tá aqui a marca, e eu tava tentando te fazer entender, e na verdade, quando eu me espantei, não, era tu que já tava me explicando o que significava assim a minha marca, né? Como ela ia ficar e tal. E quando tu me mostrou, mano, tipo assim, o visual falou infinitamente mais. Sim. Assim, cara, por conta dessa dificuldade que eu tenho de me expressar, eu procuro sempre deixar as coisas claras Opa, acho que eu bati aqui. Sempre deixar pra outra pessoa as coisas claras de uma maneira que faça sentido, saca? Porque, tipo assim, por exemplo, a gente tava falando sobre o conceito da marca, né? Sobre uma mesa e boas histórias e tal. Cara, como que você explica pra uma pessoa, em poucas palavras, o que é o ambiente da mesa e como trazer boas histórias e o que isso causa na gente? Tipo, tu vai ter um textão pra tu conseguir explicar pra pessoa, entendeu? Então, isso que eu acho massa no branding, porque a gente consegue trazer uma forma da outra pessoa entender exatamente aquilo que a gente tá construindo, aquilo que a gente trabalha, de forma direta, sem precisar explicar falando, entendeu? A gente, com uma imagem, com um posicionamento, uma foto, sei lá, a pessoa já entende tudo que a gente carrega. Massa, e outra coisa que eu acho legal é porque não só entende o que a gente carrega, mas muitas das vezes a pessoa tem até uma outra percepção, uma percepção extra que às vezes nem a gente teve ainda daquilo que a gente tá passando. E eu tive isso, assim, depois que, assim, ao longo da conversa contigo, para desenvolver ali a logo, eu fui, assim, entendendo, assim, realmente o sentido, todo o significado. E quando a marca veio, teve mais, como eu até te falei, mano, tu trouxe vida pra isso aqui, entendeu? Então, enfim, a gente já tá aqui se empolgando, mas é isso, galera.
já bater um papo com o Vitor aqui, vai ser bem legal. A gente vai ser bem pontual, né? Sim. A gente não quer estender muito, mas a gente sabe que é um assunto que é muito legal, a galera tem muita curiosidade, né? Tem muita coisa também para desmistificar, algumas até polêmicas, né? Sim. Que o profissional passa por muito perrengue, né, mano? Demais. Mas assim, cara, já que a gente tá falando já de identidade visual, mano, assim, nos tempos de hoje, a gente percebe o quanto é importante uma empresa, uma marca, ou uma pessoa, empresa, que é o que mais tem por aí, né? Os digital influencers, os blogueiros e tal. E pra ti, assim, teu ponto de vista, qual é a importância disso, ou qual é, assim, a prioridade de ter uma identidade visual no seu negócio? Cara, assim? eu acredito que essa é a primeira prioridade. A primeira, né? A primeira. Porque o que acontece? As redes sociais, elas hoje em dia trouxeram um pouco mais de esclarecimento para o grande público do que é uma marca. Então, tipo assim, hoje qualquer pessoa sabe me dizer o que é uma logo. Entendeu? Mas há 10 anos atrás, nem todo mundo sabia falar o que é isso. Por que hoje as pessoas sabem? Porque o Instagram tá aí, né? Essa palavra, ela entrou pro mainstream, saca? Tipo, as pessoas falam muito isso. Só que isso sempre existiu, entendeu? Quando a gente vai olhar para a história da humanidade, a gente olha, tipo, por exemplo, aqueles filmes de faroeste, que o cara tá passando assim na cidade, aí tem um bar, aí em cima tem escrito bar fulano de tal. Sim. Tipo assim, não tava no Instagram, mas aquilo ali já identificava o negócio. Era a identidade visual do local, exatamente, né? tipo, as pessoas já nunca falavam, vou só no bar. Não, eu vou lá no bar fulano de tal. Entendeu? Então, isso sempre existiu. Mano, e existe até hoje, porque tu tá falando de um exemplo físico, né? Sim. Anterior à internet e tal. Sim. Mas até hoje, assim, às vezes quando a gente vai escolher um lugar para sair, para jantar, eu não sei, para conhecer, a gente sempre considera muito a estética do lugar, né? Com certeza. A estética e a experiência, porque assim, uma coisa que a internet ainda não consegue passar em toda a plenitude a respeito de brand, a respeito de marca, é que o branding ele não é só um vetor, uma imagem vetorial, sabe? Um desenho bonito. Na verdade, o branding ele carrega uma experiência. Então, por exemplo, vamos lá. Pra galera que talvez não entenda o que é brand, né? Se puder explicar um pouquinho, que é um processo, né? Brand vem da palavra brand, que significa marca, do inglês, né? Então, branding é até interessante isso, porque branding em inglês está no gerúndio. Tipo, é uma coisa que está acontecendo, pode entendeu? crer. Então, vem de brand, que está no gerúndio. Branding, está acontecendo ainda. Então, não é algo que está parado, saca? É algo que está em movimento, é algo que está acontecendo. Está em processo. Tipo assim, né? Um exemplo disso eu tive uma conversa com meu primo outro dia, que ele estava num restaurante em Curitiba. E aí ele foi experimentar uma sobremesa lá. Foi outro dia que eu tive essa conversa com ele. E ele disse que, cara, era um negócio muito caro. Ele me falou o valor lá e eu fiquei, caramba, bicho, como é que tu pagou isso nesse negócio bem aqui que a gente conversando, a gente tava fazendo a mesma coisa lá, a mesma sobremesazinha, uma tortazinha. Aí ele falou, cara, mas tipo assim, tu entra no lugar, tem um arco assim que parece o Jardim do Éden, saca? Tipo, tu entra, tem umas luzes e a galera fala contigo assim de um jeito, então tipo assim, não é só pelo produto, é pela experiência. Tipo, aquilo ali marcou ele. Então, isso é marca, isso é branding, entendeu? Não é o que você tá vendo, é aquilo que tá causando um efeito em você. Que tu tá vivendo ali naquele momento, né? Legal, então, mano. Um exemplo para ficar mais claro ainda, que a galera vai identificar bastante, é aquilo que a gente tinha conversado a respeito da Coca-Cola. Ah, sim. Não vai dar problema não falar aqui o nome de marca. Não, é bom que se eles ouvirem e quiser patrocinar, pode patrocinar. Então, tipo assim, a galera fala muito aqui no Maranhão, não sei se fora do Brasil fala, mas a galera fala muito aqui no Maranhão. Pô, tu tá gostando demais de fulano, aí paga logo um galeto e uma coca pra ele. Então, tipo assim, a gente associa a Coca-Cola a um almoço de galeto no domingo. Saca? Um galeto assim no domingo que tá quente, eu tô pensando que, cara, uma coquinha ia cair muito bem agora. Pô, ninguém fala assim, pô, bora comer um galeto com Jesus. Mas Jesus não fala. Mas todo mundo fala da Coca-Cola. Por quê? Porque a Coca-Cola é a maior de todas. Entendi. Isso só por causa do produto em si, não. É por causa do posicionamento da Coca-Cola. Você anda nas ruas em dezembro, tem um monte de caminhão vermelho, cheio de luzes,
com a logo da Coca-Cola. Vai além de ser Vai uma além marca, de né? ser só um negócio, não é só um refrigerante, é toda uma experiência. A Coca-Cola tem tênis, a Coca-Cola tem... As propagandas, né, também, o jeito cara. como eles fazem E é tudo assim, existe uma assinatura muito sutil. Eu não sei se a galera vai se identificar comigo, mas eu tenho muito negócio assim de determinada coisa que eu vejo, que eu presencio, me passar uma sensação nostálgica. Por exemplo, cara, quando eu vejo essas propagandas de Natal na Coca-Cola, eu lembro logo de eu criança, saca, no Natal, no meio da rua, na minha vizinhança. Te leva um tempo atrás, Esse né? tipo, já traz um negócio assim dentro de mim, saca? E que causa uma sensação boa na gente, Exatamente. né? Cara, isso é branding. Eu gosto muito de falar que branding não é o que você tá explicando pros outros, é o que os outros estão falando de você. Como que a gente sabe que a sua marca tá funcionando no mercado? É quando as outras pessoas estão entendendo o que ela passa, sabe? Legal, mano. Então, tipo assim, por exemplo, sei lá, vamos trazendo pro meio cristão, né? Certo. Uma igreja fez uma logo e ela botou determinado elemento lá e quando você pergunta para o designer que fez a logo, ele vai dizer que significa isso, aquilo, outro. Tá, mas as outras pessoas estão entendendo isso? Se não entender, Se tá não errado, entendeu, né, mano? não tá passando aquilo que precisa. Tá entendeu? sem sentido, então, né? Meio que tá jogado lá. Uma coisa que eu vejo muito é a galera pegar vários elementos, e eu não tô condenando ninguém, tá? Só trazendo esclarecimento. De pegar vários elementos aqui em vetor, tal, juntar tudo e chamar aquilo de marca. Chamar aquilo de logo. E cara, às vezes são vários elementos que já existem. Tipo... Paradas... E eu acho até legal as pessoas tentarem fazer quando quer realmente permanecer nessa área, trabalhando com isso nesse segmento, porque a pessoa vai evoluindo. Agora, tem muito profissional que chega, pega... Tô até me complicando um pouco aqui. Mas tem muita gente que... Em todo segmento tem bons profissionais e profissionais... Tem o ruim e tem aquele que é mala. Tipo, é o cara que pega tipo um raio, tô até falando aqui, tirando exemplo, porque tem um raiozinho, né? Mas pega tipo um raio, pega uma nuvem, pega não sei o que, aí junta e fala, tá aqui aí a pega marca. umas asas de uma galinha que tem, aí bota num cavalo. Tipo isso. Mas, cara, o branding, além disso, é muito mais que isso. Porque é possível continuar fazendo esse tipo de trabalho, mas de forma que tu transmita uma mensagem genuína, né? Exatamente. De forma que você desperte algo na pessoa. Não fazer aleatório, né? Exatamente. Eu acho muito legal, cara, quando... tipo assim, não é... Mano, deixa eu botar essa água pra cá, porque aí os teus cortes ficam mais bonitos. Tá. Então agora eu vou ficar mais bonito. Então, assim, eu acho muito massa quando você senta pra conversar com a pessoa. Tipo, eu gosto muito de quando eu pego algum projeto assim pra fazer, de eu sentar com o cliente e da gente ter um tempo assim só de explodição de cabeça, que a galera chama de brainstorming. Sim. Que é tipo assim, a gente começa, cara, o que tu quer passar no teu projeto? Aí o cara, eu quero, sei lá, quero passar confiança. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou muito bem posicionado no mercado. Tá, aí eu gosto de mexer, trazer da cabeça do cliente, tipo assim, uma coisa que eu acho muito legal é o tal do mood board, que a galera hoje em dia faz muito, que é tipo, se a sua marca fosse uma cor, qual cor ela seria? Se a sua marca fosse um quadro, qual quadro ela seria? Se a sua marca fosse uma música, chama mood board, que a gente pega aquilo que a marca ela traz de forma subjetiva. Entendi. Então, tipo assim, Del, se a tua marca ela fosse um vídeo, qual vídeo seria? Saca, tipo, o que você olha que lembra aquilo que você quer transmitir? Isso a gente chama de mood board. Massa, pô. E isso é uma das maneiras, eu acredito, que mais singelas da gente fazer entender o que é o branding. Porque o branding, ele não é só uma imagem bonita, muito bem posicionada, muito bem enquadrada. Não é só um post bonito no Instagram. Um branding, ele é um conjunto de histórias, de conceitos, de ideias que você junta numa coisa só, você coloca aquilo numa imagem, né? Sim. Ou não, tem muita gente que tem marca sem precisar de uma logo de em um si. desenho, de uma tipo, logo, tem muitos influencers assim e tal. Mas que consegue transmitir aquilo de forma muito sutil. Massa. Saca? Massa. Tipo assim,
às vezes tu tá e tu tá num lugar... Por exemplo, cara, um negócio muito interessante. Aqui em São Luís, em dezembro, os ônibus da prefeitura, eles são todos decorados, né? Fica tudo iluminadinho. Fica tudo iluminadinho. Né, cara, aí a gente volta, bicho, aquilo ali é igualzinho o caminhão da Coca-Cola. Parece que tá copiando, Exatamente, né? parece que tá copiando. Pode ser que sim, pode ser que não, mas tipo assim, até uma coisa que não é da Coca-Cola tá trazendo a gente a lembrar daquilo, pô. Saca? O poder da marca exatamente, é muito louco, cara, né, exatamente. Então, tipo assim, branding é isso, é muito mais sobre o que você desperta na outra pessoa. Entendi, saca? mano. Massa. Rapaz, acho que a gente poderia falar um pouquinho... na verdade, é uma parada que eu que quero, né? A gente falar um pouquinho sobre a marca do como que se construiu, como foi todo o processo, né? Eu quero falar logo, né? Eu te procurei, né? E a gente começou a conversar ali. E a gente viveu esse processo que tu acabou de dizer aqui, né? De entender o que eu queria transmitir e tal. Mas pelo fato de tu já estar acompanhando, então meio que tu já estava também um pouco por dentro, né? Da parada, quando a gente falou da mesa, né? E aí rapidamente tu entendeu, mano. E assim, como foi esse processo pra ti, assim, então? Cara, é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar... Assim, claro que no meio profissional a gente precisa trabalhar porque tem que trabalhar. Sim. Mas eu gosto muito também de trabalhar com coisas que eu acredito. Legal. Eu gosto muito de pegar o projeto, de olhar o projeto, eu gosto muito de olhar por cima, ver todo o contexto, analisar todos os pontos e me perguntar, cara, aquilo ali faz sentido pra mim? Fez, beleza. E aí eu começo eu tenho muito isso, cara. Eu sou muito assim. A minha esposa, ela fala muito que eu internalizo demais as coisas, mas eu sou muito assim, tipo, eu gosto de pegar as coisas e cara, tamo junto, vamos lá, como é que é? Eu visto a camisa. Eu sou muito assim. Porque assim, eu acredito que se não tiver esse feeling, o trabalho ele não tem vida. Saca? Eu não acredito num trabalho que ele é feito só pelo cronograma, pra você no final do mês pegar o dinheirinho. Tipo, legal, tá? Você tá fazendo, mas, cara, eu gosto muito de acreditar no projeto. Então, partindo disso... desculpa te cortar, tu te coloca ali no lugar daquela pessoa que te procurou, né? Porque como se você estivesse vivendo aquilo ali também. Porque provavelmente aquela pessoa, ela tá com um sonho, ela tá vislumbrando exatamente, coisas, né? Exatamente. E tu tenta se tornar isso também. Exatamente. Né? Então, tipo assim... Partindo agora pra marca do podcast. O que me vem logo na cabeça? Na hora que a gente conversou, eu tenho até a imagem na minha cabeça. Na hora que a gente conversou, eu lembrei logo de Jesus com Zaqueu. Na hora que a gente foi conversar, tu tava me contando ali e tal, as ideias do podcast. Aí eu tava lembrando, cara, Jesus ele passa perto ali do sicômoro onde Zaqueu tava lá em cima. Aí Jesus fala, Zaqueu, desce aí, que eu vou almoçar na tua casa. Aí eu fiquei assim, cara, Jesus almoçava na casa com as pessoas e aonde que ele comia? Era na mesa, cara. E o que acontece logo depois daquilo? Zaqueu fala, Jesus, eu vou pagar tudo que eu devo pra todo mundo 4 vezes mais. Então, tipo assim, a mesa, ela tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. A gente vê todos os episódios onde Jesus, os episódios mais... onde Jesus expressa maior intimidade, além do Jardim do Getsemane, né, claro. Jesus, ele estava sempre na mesa, com publicanos, com os próprios discípulos. Um dos meus episódios favoritos, que é o da Última Ceia, que Jesus, ele tá sentado na mesa com os discípulos e aí ele fala, alguém vai me trair. Tipo assim, ele estava no ambiente mais íntimo dele, sabe? Tipo, ele estava ali com seus amigos e aí ele fala que ele ia ser traído. Tipo, ele expõe ali, gente, ó, um de vocês aí vai me trair. Alguém vai me trair. Vai acontecer isso comigo. Então, uma coisa que eu acredito muito nesse ambiente de mesa. E quando a gente estava conversando, eu me lembrei disso. Falei, cara, mesa. Cara, mesa era basicamente aquilo que Jesus fazia. Jesus sentava na mesa, ele comia e conversava. E algo acontecia. E massa também sobre a mesa e do que... geralmente era causado na mesa, né? Que é a parada do raio. Exatamente. Exatamente. Aí eu miserável. Porque assim, não é sobre a mesa especificamente. É sobre mesa o como efeito. Se fosse o local, né? Mas é sobre o efeito que ela gera.
é sobre aquilo que é gerado dentro da pessoa quando ela se senta na mesa com Jesus. Pode crer, mano. Né? Então, assim, eu creio muito que esse é o ambiente que ele é muito propício para que vidas sejam marcadas, saca? Então eu pensei que era exatamente esse era o conceito primordial que seria aplicado ao projeto, à mesa. A representação desse Exatamente. ambiente de mesa, né? E agora passando para a parte mais técnica da coisa, eu pensei, cara, como que eu, tipo assim, mesa, conversa, mudança de mente, sei lá, o efeito que causa dentro de nós. Como juntar isso no... Puxa o mic só mais um pouquinho pra ti, assim, ó, pode puxar. Isso, aí beleza. Certo. Então, tipo assim, como juntar esses 3 elementos em uma coisa só, sem parecer estranho? Bicho, tá entendendo como fica assim, na minha cabeça? Bicho, como é que esse cara vai fazer isso? Porque logo, depois do nosso papo, ficou muito claro o que era o significado. Isso aí pra mim ficou muito claro. Sério, bicho, tô muito feliz porque eu mesmo entendi o que é a minha marca. Agora, como é que ele vai fazer isso? Aí, continua. Pois é, e aí, tu tá entendendo a dificuldade que eu tenho, porque fica na minha cabeça, eu fico, mano, como é que eu vou passar pro... Como é que a pessoa vai entender isso? Como que eu posso passar isso? E, cara, na mesma hora me veio as ideias e eu fui desenhando, eu gosto, desde... é legal tu falar isso, como tu começa, né? Eu gosto muito, durante o processo, além de eu olhar referências também, eu vou rabiscando papel, eu desenho desde criança. Então eu gosto de pegar o lápis e ir desenhando mesmo, botando na minha... Porque, tipo assim, às vezes, na verdade, sempre, eu nunca encontro exatamente o que tem na minha cabeça. Então, eu vi até um meme outro dia, parênteses, que é tipo assim, era um cara tristão, aí tinha na legenda assim, eu saindo do shopping triste porque eu não encontrei uma roupa que eu queria na minha cabeça. Eu sou mais ou menos essa vibe. Mais ou menos assim, cara, porque eu olho, eu vou procurar, eu fico, cara, eu não achei nada do que eu pensei. Aí eu vou desenhar. Tem marcas e projetos que eu pego que eu nem vou procurar muito, assim, referências visuais da coisa, né? Que eu vou logo pro papel, aí depois eu vou olhar referências visuais e vou ajustando de acordo com o que tá em alta hoje. Essa foi um caso que tu precisou ir pro papel. Exatamente. Eu fui logo pro papel, porque aí me veio logo, cara, um balão de conversa, uma mesa. Como é que eu vou juntar essas duas coisas? Mano, quando eu olhei... E sabe o que ficou massa, que eu ainda não te falei? Porque eu sou músico, né? E sabe que músico tem aquela parada de equipamentos, e equipamento precisa de case, aqueles case. E parece uma mesa em formato de case. Pior, né? Parece uma mesa mais caixa, assim, né? Verdade. Pois é, cara. Tá vendo? Esse é o feeling da coisa, entendeu? Pois é, pô. Então, tipo, eu fui pensando e vendo, cara, o que pode encaixar, e fui encaixando. Funciona quase como que um quebra-cabeça. Tipo, essa peça, ela encaixa aqui, mas ela não encaixa aqui, então eu vou botar aqui. Entendeu? Tipo, por exemplo, vamos dizer assim, a marca poderia ser só o raio. Sim, mas primeiro que ia ficar muito clichê, todo mundo usa isso. Segundo que ia ficar muito esparroso, essa não é a ideia. Terceiro que, aonde que encaixar as outras coisas? Então, tipo, aí você vai encaixando até encontrar a ideia final que passa exatamente aquela mensagem que você pensa. E o louco é que tu conseguiu, assim, colocar... Me corrija se eu estiver errado. Aqui são 4 elementos, né? Botando no meio, filho. Aqui, água, terra. Aqui são 4. Tipo, tem a mesa. Sim. Tem o balão. Sim. Tem o raio. Sim. E tem a fonte. A tipografia. Que é a tipografia, que é o termo técnico, né, bicho? Então, assim, bicho, tu conseguir organizar isso em uma marca e isso ficar organizado, ficar discreto, versátil. Não ficar um negócio estranho. Bicho, isso é coisa de louco, pô. Cara, e quando eu vi isso bem aqui, eu disse, bicho, isso aqui... Nossa. Mas enfim, mano. Sim. Não, mas é exatamente isso. Existem vários tipos de... Agora, trazendo para a parte mais técnica, né? Existem vários tipos de logo diferentes. Existe isotipo, imagotipo, isologo, que cada um se comporta de uma maneira diferente para um determinado tipo de propósito. Entendi. Então, por exemplo... duas marcas aqui bem diferentes. Vamos lá, duas concorrentes até. McDonald's, Burger King. Qual a principal diferença da marca deles dois? Tu pode usar do McDonald's só o M. Todo mundo vai saber que é do McDonald's. Caraca, é mesmo.
Mas o do Burger King, tu nunca vai ver só um elemento representando o Burger King. Se não Sempre for os vai dois, ser né? o pãozinho e o nome Burger King no meio. Entendeu? Assim, é certo eu falar que então existe uma certa vantagem na marca do McDonald's Depende. na questão de ser facilmente reconhecida? Não, depende muito. Porque, como eu disse, são marcas diferentes, embora sejam concorrentes, sejam do mesmo segmento, mas são marcas diferentes com singularidades, entendeu? Então, tipo assim, tu reconhece a marca do Burger King e tu reconhece a marca do McDonald's. Cada uma delas tem o seu jeito de se comportar. Então, a do Burger King, tu sempre vai olhar um pão, Burger King no meio e o pão embaixo. Entendeu? Sempre vai ser assim. A do McDonald's, tu pode ver o M com o nome McDonald's ou só o M. Entendeu? Ou então só aquele nomezinho que eles estão usando agora, Mac, né? M-E-Q-I. Que acho que é só pra cá pro Brasil que estão eu acho que usando também. essa marca. Né? Então, tipo assim, são marcas diferentes. E, por exemplo, tu já não vai ver no Burger King. Entendeu? Pois é, por isso que eu tô falando dessa parada que talvez seja uma viagem, dela ter uma certa vantagem, porque parece que ela é mais... reconhecível. Não, ela é mais diversificada, entendeu? Sim. Depende ela muito. se apresenta de várias formas e eu acho isso massa, né? Depende muito, mas tipo assim, por exemplo, no Burger King, tu já chega querendo um hambúrguer e tu sai com uma coroazinha na cabeça. Saca? Tipo, são singularidades, são marcas diferentes que... Claro, agora não vamos falar do alcance, né? Porque o alcance do McDonald's é muito maior, tá? Mais do que o Burger King, né? Eu nem sabia, pra mim era a mesma coisa. Não, no segmento sim, mas na questão de alcance, o McDonald's ele é disparado o maior, a maior empresa de fast food. Mas assim, são marcas diferentes com propósitos diferentes. Mesmo segmento, mas se comportam de maneira diferente. Tanto é que tem essa parada de quem gosta do McDonald's não vai no Burger King e vice-versa. Eu, por exemplo, sou assim, eu gosto muito mais do Burger King e minha esposa gosta muito mais do McDonald's. Cara, é minha briga aqui com a Rebeca. Até porque, assim, não quero entrar nessa seara, linha. Mas porque a bandeira que cada um dessas duas empresas levantam, então eu gosto mais de ir pra um, eu não vou nem falar. Sim. E Rebeca gosta do outro porque também é gostoso. Aí fica a minha questão é mais de gosto mesmo, acho o McDonald's meio sem gosto. Não gosto muito, não. Né? Desculpa aí, McDonald's. Acabei de destruir todas as chances que tu teve de ser patrocinado pelo McDonald's. Mas eu vou defender agora, porque de fato, o Burger King é gostoso, né, filho? O Burger King é gostoso. Cara, eu sei mais, que é gostoso, mas eu não gosto deles por uma questão... Eu falo ou não falo? Não, tá. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas enfim, tem essa parada. Sim. Mas o fato é que é o que tu falou aqui. Sim. Cada um tem sua marca, eles se comunicam com seus clientes. Sim. É isso. Enfim. Mano, a gente pontuou aqui 3 coisas, né? Três pontos com relação ao que a gente está conversando, né? A primeira pergunta é essa aqui, o que é design, né? É uma pergunta bem ampla, né? Tem muita coisa para falar, mas lógico, a gente vai tentar aqui ser o mais objetivo para a galera. Certo. Tá, vamos lá. Design vem da palavra desenhar, né? Então, o design ele entra em todos os campos possíveis de tudo que existe. Desde gastronomia até arquitetura. Então, existe o design de interiores, design disso, daquilo. Agora, design, né? Tem tudo, tipo, são vários segmentos, porque o que é o designer? Acho que é a pergunta mais apropriada. É verdade. O que é o designer? O designer é o cara que ele procura soluções criativas para problemas que as pessoas têm. Então, por exemplo, eu gosto de sushi, mas tem um tipo de sushi específico que eu gosto. Eu não gosto de sushi, tá, gente? Desculpa aí. Mas é um exemplo. Existe um tipo específico de sushi que eu gosto. Só que o cara lá que vende o sushi lá perto da minha casa, ele não faz sushi do jeito que eu gosto. Quem faz é o outro cara lá que mora, sei lá, 2 quadras depois. Como é que eu reconheço qual é o sushi que eu mais gosto? Vendo tudo, aí a gente entra na marca. Tudo aquilo que compõe a marca do outro cara. Porque aí se ele abrir uma franquia em outro lugar, eu vou saber que é o mesmo cara que faz o sushi que eu gosto. Entendi. Então, aí que entra o designer, porque o designer, ele vai resolver o problema da pessoa que gosta daquele sushi. Como? Fazendo algo que torna a marca daquele cara reconhecível.
De chegar até aquela pessoa. E chegar até aquela pessoa. Então, tipo assim, o designer não é o cara que faz... Parece muito com o tráfego pago, não tô brincando. mas é basicamente isso também, né? O acaba que faz isso, né? Acaba que faz a maneira de chegar, da coisa chegar até a pessoa. Mas o designer, ele não é muito errôneo as pessoas falarem que o designer, ele é só o cara que faz um post pra rede social. Não é. Porque tem muita gente que faz post pra rede social, mas não é designer. Por quê? Porque a pessoa olha, a primeira pergunta que a pessoa fala é, bicho, que dia acha isso aqui? Então, tipo assim... Aí quando tu fala pra mim o design, pra mim é uma parada bem anterior a postar, é o cara que cria. Exatamente. Né? Então, tu tá muito longe de alguém que só posta, né? Exatamente. Então, ele é a pessoa que ele vai juntar as peças e falar, ó, tá aqui, ó. Aí tu vai olhar e tu vai falar, ah, tá, entendi. É basicamente o cara que vai surtir esse efeito nas pessoas. Esse é o design. Esse é o designer. Legal. Então tem o design de interiores, tem o design de mídias sociais, entendeu? E aí vai de acordo com o segmento. Hoje tu é design gráfico. Qual é o teu segmento, assim? Qualquer... Cara... Eu não sei se tá certo essa minha pergunta, mas é tipo assim, os teus trabalhos, eles são só pro mundo digital ou não? Eles também servem para... Tá, vamos lá. Eu sou o que chama de profissional de design gráfico, mas eu sou diretor de arte na capacitação. Por quê? Porque eu não trabalho só com a parte gráfica da coisa, eu trabalho também com a parte conceitual. O que o diretor de arte faz? Ele pega, por exemplo, um projeto como esse. Ele pega esse projeto, aí ele fala, Del, tu vai aplicar esse projeto aqui, porque aqui é a melhor forma, é o que mais a pessoa vai gerar identificação. Entendi. Então, por exemplo... Um diretor de arte, ele pode, sei lá, ajudar na composição de uma vitrine, por exemplo. Ele pode ajudar na composição de um cenário de filme. Massa, velho. Ele entra na parte de roteirização, entendeu? Basicamente, ele vai dirigir a arte, ele vai dizer como a arte vai se comportar. O nome já diz, um diretor de arte, né? Pra ver a melhor forma de se encaixar, exatamente. de se apresentar, a exposição da marca, né? Como é que ela vai ficar bem melhor apresentada. Exatamente. Então, geralmente, assim, se a gente fosse falar assim, em termos de uma equipe, por exemplo, o designer, ele se reporta ao diretor de arte, entendeu? O diretor de arte comanda uma equipe de designer, vamos dizer assim. Pode crer. Saca? Porque ele que vai dizer, ó, esse aqui vai pra esse lugar aqui, então ele precisa se comportar dessa forma aqui. Esse layout, vamos dizer assim. Entendi. Esse layout vai pra cá, então ele precisa se comportar dessa forma. Tipo aqui. Assim, se eu chego pra ti, Vitor, tá aqui minha logo, cara, vai ter um evento em tal lugar, o evento vai ser fechado ou vai ser aberto, eu queria expor minha marca. Tu, com essa qualidade de diretor, tu iria me ajudar a melhor forma de expor a minha marca nesse local. Sim. Tanto que tu lembra que quando a gente estava conversando, quando eu já estava te mandando os arquivos, aí eu fui te falando, ó, Del, esse bem aqui tu vai usar dessa forma aqui, porque fica melhor e tal, com essa composição. É basicamente isso, basicamente isso, né? E aí, Rebeca, tem alguma pergunta ou tu tá entendendo tudo aí? Não, na verdade eu estava me lembrando da função do legal designer. Eu sou advogada e eu tenho estudado muito sobre o legal design. Quando ele falou criador de soluções, eu me lembrei que quem criou a teoria do legal design para ajuste de documentos jurídicos, tanto visualmente... Só para contextualizar... Foi um designer. Não foi um advogado, foi um designer. Exatamente. Eu achei isso muito massa. Só para contextualizar legal design... Meu bem, é uma técnica, uma solução para tornar documentos jurídicos mais inteligíveis, mais atrativos, né? Mais atrativos, mais de fácil entendimento, mais coisas. O design, ele entra justamente assim. Por exemplo, hoje eu trabalho muito com marketing médico, né? É mesmo? Eu trabalho junto com uma agência, com a agência OpenBR. Legal. E lá a gente trabalha muito com marketing médico. Então, tipo assim, o médico chega pra gente e fala, olha, eu sou ortopedista intervencionista, que a gente está conversando agora. Eu trabalho na intervenção da dor. Como é que eu vou passar isso? Como é que eu vou conseguir paciente para mim? Saca? Então, o que a gente vai fazer? Como agência, como equipe criativa, a gente vai trazer a melhor solução para ele. De como o conteúdo chega para a pessoa que ele quer receber no consultório dele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, o médico, ele estuda 10 anos
e mais a residência, mais isso, mais aquilo para chegar até a especialização dele, mas quem vai ajudar ele a chegar lá no paciente dele é... Exatamente. Então... Ninguém caminha só, né, velho? Não caminha não. Porque até o designer precisa dos clientes também. É verdade, mano. Pô, massa. Pois massa. é. Então acho que ficou esclarecido, né? Esse primeiro ponto. Um outro aqui muito legal, acho que a gente já deu uma passeada, mas é legal a gente pontuar e tu falar de forma clara mesmo, é o que é marca, né? A gente já falou um pouquinho aqui. A gente falou no começo, né? Que é aquilo que... o efeito que causa nas pessoas, né? A partir da marca que a gente meio que já falou. É o branding, no caso. Sobre isso, né? Agora, um ponto bem legal, assim, principalmente pra gente, né? Que nós somos cristãos e a gente sabe que a maioria do público do podcast é cristão, né? É esse lance do design no cristianismo, né? A gente sabe Sim. que hoje, nesses últimos tempos, esses últimos anos, a parada da criatividade, as redes sociais, o visual, ele virou uma ferramenta assim quase que obrigatória para as igrejas, para os ministérios, para tudo, né, cara? Sim. E como é que tu avalia isso, mano? Cara, assim, é um assunto que eu acredito que ele é muito pertinente, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. E ao mesmo tempo é um assunto um tanto até perigoso, vamos dizer assim. Porque assim, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que design, marketing e igreja não é como se fosse marketing para o mundo, né? Então, tipo assim, a igreja ela se posiciona nas redes sociais de uma maneira diferente de como uma marca de maquiagem, por exemplo, se posicionaria. Por quê? Porque os posts vão ser diferentes? Não, porque a igreja tem um propósito diferente. A igreja tem um propósito vivo. A gente, como igreja, a gente não está nas redes sociais para querer vender coisa para os outros. A gente está falando de um propósito eterno. Então, eu acredito que para a gente entender a forma como a igreja se posiciona nas redes sociais, a gente precisa ter o peso de entendimento que é ter o propósito eterno. Perfeito. Né? Então, assim, só isso já precisa impactar toda a forma como a gente trabalha como igreja nas redes sociais. E quando eu falo como igreja, eu não falo só, tipo, perfis de igrejas. Eu falo de, tipo assim, por exemplo, eu, Vitor, sou cristão, eu tô nas redes sociais, eu tenho um comportamento lá que precisa condizer com o que eu professo. Entendeu? Verdade. Eu faço parte desse corpo. E como parte desse corpo, eu tenho um propósito diferente lá. Meu propósito não é ganhar seguidores para mim. Meu propósito é o propósito de Jesus. Eu preciso estar engajado nisso. Enviar a mensagem, né? Pregar. Exato. Então, tipo assim, existe uma carga, acho que a carga não é a melhor palavra, mas existe um peso de responsabilidade nas nossas mãos como profissionais do marketing. Por quê? Porque, como eu falei, tipo, é muito errado você achar que a igreja ela se comporta da mesma maneira que uma empresa qualquer. Que uma marca ou um blogueiro. Porque o objetivo de marca, de empresa, de blogueiro, eles estão querendo se divulgar, eles estão querendo se vender. Cara, eu gosto de partir do ponto de o que é criar para nós cristãos. Muita gente fala, criatividade. Cara, o que é criatividade? Criatividade é criar algo a partir do nada? Não. Por quê? Quando a gente olha para a criação, para Gênesis, o que acontece? Deus, a terra era sem forma e vazia, esse era o cenário, e aí Deus disse, haja a luz. A Bíblia diz que Deus faz tudo a partir da sua palavra, né? E lá em João fala que essa palavra se tornou carne. Então, tipo assim, toda a ação de Deus parte a partir da sua palavra. Parte a partir do que ele fala, do que ele decreta. E essa palavra um dia se tornou uma pessoa. Ela se tornou carne e habitou entre nós, que é na pessoa de Jesus. Então, tudo o que eu fizer, tudo o que eu criar, precisa partir desse princípio. Como? Jesus ele fala lá em João 5, se eu não me engano é o versículo 19. Cara, esse versículo ele é basicamente o que tudo que eu faço gira em torno disso. Que Jesus fala assim, o filho não pode fazer nada de si próprio. O filho faz aquilo que vê o pai fazer. Então, tipo assim, até Jesus, tudo que ele fazia era olhando para a vontade do pai.
Tudo que ele fazia era olhando para o que Deus tinha no seu coração. Então, eu não posso dizer que criatividade é eu criar algo a partir do nada. Criatividade é eu acessar o que está no coração de Deus. Entendeu? Então, a pessoa criativa, ela não é uma pessoa que ela vai criar um layout, sei lá, compor uma música ou fazer uma logo, sei lá, e falar que, cara, eu sou criativo, eu criei do zero. Não, mano. É aquela parada de que a gente sempre busca inspiração em algo. Exatamente. Nós buscamos em Deus, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar que a criatividade, ela é a soma das suas vivências. Ela é a soma da sua história. Porque tudo aquilo que você cria, seja na música, seja no design, seja onde for, vai carregar as suas preferências, aquilo que você vive. Então, por exemplo, um cara que ele passou a vida inteira ouvindo reggae, ele não vai compor worship. Ele vai querer compor reggae. Exatamente. Entendeu? Um cara que ouviu a vida inteira heavy metal, ele não vai compor funk. Entendeu? Tipo, ele vai compor aquilo que tá dentro dele, tá enraizado nele. Exatamente. Então, cara, não existe eu criar para Deus, criar junto com a igreja, se eu não estiver enraizado em Jesus. Sabe? Nós somos ramos de uma mesma árvore. Vem dele. Pra ele. Pra ele. Exatamente. Né, tipo, não flui de mim. Tipo, a Bíblia diz que nós somos ramos da árvore que é Jesus. Nós estamos enraizados nele. Então, tipo assim, tudo que eu faço precisa fluir disso. Tipo, eu não criei do nada, cara. Eu não criei do nada. Mano, e se o que a gente tá falando, criatividade, né, design para a igreja, se não tiver esse sentido, tá errado, né, velho? Totalmente. Tá errado. E eu acho que essa parada do design, da criatividade nas igrejas, elas precisam ser uma extensão do que está sendo pregado lá no altar, né? Do que está sendo ministrado naquela igreja, do que está sendo... Com certeza. Porque assim, a gente sabe que cada igreja tem ali a sua visão, mesmo estando debaixo do mesmo Deus, mas igrejas, para mim, são como casas. Sim. Cada casa tem sua cultura. Tipo, aqui em casa, eu e a Rebeca, a gente tem um jeito, tem o horário de orar, de louvar e tal. Lá na tua casa já é outra forma, mas é o mesmo Deus. Sim, exatamente. Mas se a gente não se preocupar em, beleza, nós queremos transmitir agora isso nas redes sociais, nós temos que ser fiéis ao que nós estamos vivendo, às experiências que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja, a gente vai transmitir isso nas redes sociais. E se isso não acontecer, pra mim tá errado, entendeu? Tipo, se nas redes sociais uma igreja estiver fantasiando algo que não tá acontecendo, pra mim tá errado. Cara, e assim, sendo um pouco mais vulnerável também, por conta disso, teve um tempo que eu tava, assim, muito até afastado das mídias. Hoje eu ainda tô um pouco, assim, como eu posso dizer, criterioso, né? Teve uma época que eu tava... traumatizado e tu não quer... Não, mas assim, eu tava postando muita coisa, galera compartilhando. E por conta disso até troquei de perfil, excluí meu perfil antigo. Porque eu comecei a ver, cara, que esse lance de você postar, de produzir, gerou em mim um peso de onde eu achava que o meu valor estava naquilo que eu produzia. Então, tipo assim, eu comecei a fazer muito do que a galera... Hoje, existem muitos nomes, mas a galera chama muito de arte profética, né? Eu acho que eu tô ligado. Eu comecei a postar muito disso, a galera começou a compartilhar muito. E aí eu comecei a me sentir cobrado, de certa forma, de ter que produzir pra galera poder compartilhar. E quando eu percebi isso, eu fiquei, não, pera, não é isso aqui, calma. Não pode ser isso. Isso aqui não tá certo. Não tava mais com um propósito ideal. Ali, tipo, não pode ser assim. Primeiro porque você não pode... tudo que você faz para Deus não pode partir da necessidade do homem. Tem que nascer da necessidade do Espírito. Entendeu? A Bíblia diz que o Espírito clama dentro de nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que mostra para mim qual é a necessidade do Pai. É o Espírito que traz para mim o que o Pai está querendo, o que o Pai está desejando. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele conhece até as profundezas de Deus. Então, tudo que eu faço não pode partir de uma necessidade de engajamento. Não pode. E aí, cara, eu comecei a pensar nisso. Não, mano, isso aqui tá muito errado. Não pode ser assim. Aí, cara, eu sumi do Instagram um tempão. Cara, eu acho que
Eu acho que eu, não sei se eu peguei, acho que eu, mais ou menos, acho que eu vi isso aí, ó. Pois é. Porque eu já te acompanhava, porque a gente falou uma primeira vez para fazer umas artes do Por Ele, né, e sim, tal. sim. Mas essa tua pausa, essa tua sumida foi antes, né? Foi um pouco antes, um pouquinho antes. Mas assim, eu já Tanto que quando tu conversou comigo naquela época, eu já tinha trocado de conta já, tinha excluído minha conta antiga. Entendi. Mas eu, como a galera já falava, eu não sei, pô, não sei se tu sabe, mas tu ficou muito conhecido aqui em São Luís por conta do trabalho que tu fez pro Som da Noiva. Sim. Né? E aí a galera ia ver, só que teve uma época que realmente eu sumiu. Parei, cara, parei. Desse cara, pô. Por conta disso, eu parei. Porque, cara, não pode. O que a gente precisa entender é que o nosso valor, tanto pro Senhor quanto até pros homens, não tá no que a gente faz. Sabe? Não tá no que a gente produz, no nosso engajamento. O nosso valor tá naquilo que ele disse. Entendeu? O versículo que eu gosto muito é do Salmo 139:16, que fala que antes da fundação do mundo, o nosso propósito já havia sido escrito por ele. Então, tipo assim, cara, antes da fundação do mundo, eu já era amado por Deus. Se tudo que eu faço não for para responder a isso, cara, então o que eu faço não tem valor nenhum. Não tem valor. Pode ser a arte mais linda, pode ser a música mais linda que for. Mas se não partir do fundamento que é responder a esse homem, cara, eu fico assim, meio louco. Eu começo a falar disso, eu fico... Deixa eu te perguntar, abrindo um parêntese do parêntese. Eu vejo, então, que a forma como tu trabalha está muito conectada com a tua fé, né? Sim, totalmente. Totalmente. Mas como que tu faz para tu... Não sei se a palavra certa é essa, mas ter um equilíbrio, porque hoje tu trabalha em uma agência, então tu tem que... Cara, como é que tu trabalha essas duas questões? eu já tive muito problema com isso de entender, porque teve uma época que porque, tipo assim, eu sou meio místico. Quem me conhece, assim, conversa comigo, sabe? Eu sou meio místico, eu tenho umas noias, assim. Mas eu já tive a época de que, cara, se não passar um carro vermelho bem aqui, não é a vontade de Deus. Eu já tive essa noia uma época. Mas, tipo assim, cara, você caminha de acordo com o que está nas escrituras. Tudo que a gente precisa para reger a nossa vida já foi escrito. Sim. Então, cara, se Deus não falar comigo, tipo, audivelmente, cara, o que ele precisava me falar já está escrito. Então, eu só preciso seguir isso. Então, baseado nisso, cara, teve até uma vez, por exemplo, eu sempre fiz projetos para igrejas, para ministérios, tal. Teve uma vez específica que foi uma pessoa me falou, é um pouco polêmico, vai dar problema. Não, aqui polêmica não dá problema, não. Só não fala nome, né? Não, de boa. Uma pessoa de uma igreja me chamou pra fazer um projeto. Uhum. E aí eu tava empolgadaço, cara, vai ser muito legal e tal. E aí a gente já tava entrando já pro processo de brainstorming, né? De conversar, ter aquela conversa sobre conceito e tal. Uhum. E aí eu lembro que eu senti, cara, uma necessidade de orar antes. Antes de dar sim pro projeto, antes de decidir se eu ia fazer mesmo. É aquela coisa, cara, eu olho pra Bíblia. O que fere a Bíblia, eu nem converso. O que fere as escrituras, eu nem converso, nem aceito. Mas aí eu vi, cara, pra uma igreja, tipo, eu sou acostumado a fazer esse tipo de projeto, então tava de boa, na vibe, acostumado. Sim. Mas aí me veio um negócio assim, não, pera, eu preciso consultar o Senhor. Aí eu... Tá, fulano, rapidinho aqui. Aí eu orei, Senhor, eu não sei, o Senhor tá me chamando o Senhor quer me falar alguma coisa. Aí eu lembro que eu tava, na época, eu trabalhava em outra empresa, eu tava sentado na minha cadeira, assim, na minha mesa, e aí eu lembro de, instantaneamente, cara, eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Instantaneamente veio no meu espírito, não faça esse projeto, não quero que você faça. Essa pessoa, ela não vai conseguir carregar esse conceito que você está criando. Caraca. E, tipo assim, pra galera que ouve isso, pode ter pensado, nossa, ele criou assim, ele é o bichão. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas é que, tipo assim, cara, quando a gente trabalha, assim, a gente procura a melhor forma de responder aquilo que a pessoa tá querendo, né? A pessoa tá pagando. Uhum. Então a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Então eu tava escrevendo um conceito. E aí, galera, os profissionais aí, ó, tá aqui o exemplo. Então, tipo assim, a gente escreve o melhor conceito, a gente escreve uma coisa massa. E eu gosto de entregar trabalho legal, eu gosto de trabalhar bem.
Eu gosto que a pessoa olhe e, tipo assim, não é ego meu, mas Não, é porque, mano. cara... Eu fico, assim, orgulhosão de saber que eu conheço um profissional desse jeito, né? Tipo, É e difícil, não é por velho. minha, não é para as pessoas me botarem no... Não, cara, é tipo assim, cara, é um trabalho bem feito. Eu gosto de entregar um trabalho bem feito. Então, eu tava escrevendo o melhor conceito pra ele. E aí o Senhor falou pra mim, eu não quero que você faça isso. Não feche esse projeto. Ele não tem capacidade pra carregar esse conceito. Ele tá passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Cara, eu fiquei abismado. Fez, Cara, eu comecei a me tremer, pô. Me subiu um temor assim, mano, que isso? Eu não sabia de nada. E aí eu mandei a mensagem, fui seco, curto e grosso. Fulano, eu acabei de orar aqui, o Senhor falou comigo. Não falei, né, o que o Senhor tinha falado. Mas eu disse, infelizmente a gente não vai poder fechar o projeto, peço perdão. Procure outro profissional, tarará, mas eu não vou poder fechar. Aí tu falou secão, assim, foi. Não criou um clima, assim? Não. E é muito interessante porque essa pessoa específica, ela mudou comigo a partir daí. Porque antes ela se dizia, tipo, nossa, é nós dois juntos aqui, tamo junto demais, te amo, não sei o quê. Cara, desse dia em diante, ele nem olhava mais na minha cara. Eu fui visitar esse ser humano um dia, já depois disso, cara, eu fui abraçar e tal, porque eu sou assim com todo mundo. Eu fui abraçar e tal, apertar a mão, nem olhou na minha cara. Um vácuo então bacana. Aí o que acontece? Depois eu fui saber o que estava acontecendo. Começou a espalhar um monte de coisa. Tinha uma parada oculta que foi revelada. Começou a se revelar, cara. Entendi. Aí eu fui saber, que eu não vou falar aqui pra não... Sim, não parece. Mas eu fui tomar conhecimento da situação, eu fiquei, cara, bicho... Aí eu acho que tu ficou até mais leve, né, depois? Porque... leve e também com muito temor, porque eu fiquei, cara, já pensou, se eu tivesse levado meu trabalho ia ficar ligado com essa situação. Caramba, que loucura, né, velho? Então, tipo assim, mano, ouvir a Deus naquele momento ali foi muito valioso pra mim, porque me livrou de ter meu trabalho envolvido com uma coisa assim, muito, muito ralada. Pô, pode crer. Então, assim... Muito interessante isso, né, velho? Como é que tu trabalha assim, realmente, em nível de intimidade com Deus, a ponto dele dizer, olha... Mas, tipo, é aquela coisa, cara, eu não fico dependendo de algo místico acontecer na minha frente, mas, cara, se acontecer... A gente precisa parar. E, tipo assim, eu acredito que todos nós, artistas, que diz ser artistas do Senhor, que a gente cria pra Deus, uma galera fala muito isso, a gente precisa ter o mínimo de senso com relação a isso. Cara, eu não posso expor nada que eu digo ter criado pra Deus se não partir desse propósito. Entendeu? Então, tipo assim... Algumas pessoas já me perguntaram, por que tu não faz esse tipo de projeto? Por que tu não faz isso? Porque, cara, Deus não colocou isso em mim. Eu não posso entregar pra alguém algo que não foi colocado por ele. Mano, isso faz parte da tua identidade também. Com certeza. Hoje a gente vê o Vitor e conhece o Vitor e entende rapidamente quais são os seus tipos de trabalho, o que tu é sim. no design gráfico, né, mano? Sim. Então, acho que todo mundo deveria ser assim, né? É porque, assim, tem uma coisa que a minha esposa fala muito, ela gosta muito de falar, que é sobre autenticidade, que, cara, eu acredito muito nisso, porque autenticidade não é só a maneira como você se comporta diante das pessoas. Tipo, eu gosto de usar camisa havaiana, eu gosto de usar tênis da Nike. Tipo, a autenticidade não é sobre isso. A autenticidade é sobre a identidade que você carrega. E a sua identidade, ela parte de quem você é diante de Deus. Quando você começa a entender isso diante de Deus, toda a sua vida, ela parte desse princípio. Saca? Tipo, o que Deus colocou em mim? Qual é a porção que eu carrego? O que eu carrego nas minhas mãos? A Bíblia fala muito, né? Tudo que vier na sua mão, faça como para Deus, não para os homens. É muito interessante porque a gente olha para essa parte da Bíblia e a gente então fala, então vou fazer tudo com a maior excelência possível. Não, peraí, é tudo que chegar à sua mão. Não é tudo que é para você fazer, é o que chegar à sua mão. Então tem coisas que não chegam na nossa mão. Tem coisas que não chegam na minha responsabilidade. Então eu preciso ser fiel dentro daquele lugar que o Senhor me colocou. Então por isso que eu preciso saber quem eu sou diante dele. Não só para, eu sou amado, papai, amém. Legal, nós precisamos disso, né? Mas não é só isso.
Eu preciso entender quem eu sou diante dele para saber aonde que eu posso caminhar, aonde que eu devo caminhar. Porque acho que o maior erro de pessoas que trabalham com a arte, na verdade eu não digo nem erro, na verdade é muito uma questão muito de quem é artista mesmo, é de você querer sempre suprir tudo. Mano, isso aí que tu tá falando não serve só pra área aqui, a tua área, né? Sim. Mas pra qualquer profissional, Sim, né? com certeza. Cara, teve uma coisa que eu vi uma vez o Cantarino falando, e me pegou muito, que ele tava falando que teve uma época que ele achava que ele teve uma síndrome chamada síndrome messiânica. Eu nunca tinha ouvido falar isso através dele. Ele falando nos stories. E eu fiquei, cara, eu me identifico demais com isso, porque eu já tive muito isso. Tipo, de eu achar que, cara, se eu não fizer isso aqui, se eu não tiver dentro desse projeto, não vai funcionar, porque eu não tô fazendo. Precisa ter a minha gama. Tá amarrado. Saca? Tipo, teve uma época, foi essa época que eu fiquei longe das redes sociais. Entendi. Que eu tava me sentindo muito assim. E eu fiquei, não, mano, pera, eu não tu tava sou... entrando numa parada assim que tu ia ficar era doido. Pô, tipo, eu tenho que suprir tudo, eu tenho que estar em tudo, eu tenho que fazer tudo. Eu comecei a olhar, cara, não, pera, eu não sou o Messias, pô. Eu não sou. No dia que eu me tornar suficiente, Deus não é suficiente. A gente não é tudo, né, pô? A gente é parte, né, de um todo. Exatamente. Né? No dia que eu me tornar suficiente, Deus já não é mais suficiente, pô. No dia que a minha habilidade e a minha técnica, ela for o que me deixa tranquilo, então Deus já não é mais. Pô. Anulando, né, a função. Tipo, cara, de Deus. Tipo, por que Davi não foi lutar com a armadura de Saul? Era só porque a armadura de Saul era grande demais? Não, porque Davi tinha a porção dele, ele precisava caminhar na porção dele. Existe uma porção sobre a vida de Davi. Existe toda uma questão mais subjetiva sobre a armadura de Saul e tal, não quero entrar nesse mérito, mas tipo assim, nós temos uma porção. Cada ser humano, cada filho de Deus, todos nós temos uma porção, temos uma área de atuação que nós precisamos conhecer. Se a gente fugir dessa área, vai ser tudo frustrado. A gente sai do propósito. Exatamente. A gente sai do propósito. E não só do propósito onde você quer chegar, mas da área que você está atuando. Sabe? Porque a gente olha, o fim das coisas é melhor que o começo. Sim, o fim das coisas é melhor que o começo. Ok. Mas até você chegar ao fim das coisas, existe um lugar que você vai caminhar. Qual é esse lugar? Você sabe o que é para você fazer agora? Você sabe aonde é para você atuar agora? Ou você só quer ser a pessoa bem-sucedida que alguém botou a mão na sua cabeça e disse que você está destinado para ser? Eu lembro que eu tive uma crise, especialmente quando eu comecei a trabalhar com design, porque foi uma época que eu estava recebendo muita palavra profética sobre sucesso e tal. Cara, eu fiquei noiadão, bicho. Eu fiquei muito noiado. Porque eu ficava, meu Deus, eu vou ser o maior do mundo, pô. Eu vou ser o melhor de todos. O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Receba. Eu sou o melhor. E eu ficava assim, bicho, eu vou ser o melhor do mundo. Aí eu comecei, não, peraí, pô. Eu não sou tão bom assim. Pô, mas pra mim tu é o melhor do Maranhão. Tá repreendido. Tem muita gente boa aí. É só pra ver se tu já tá bem. Não. Mas assim, cara, eu creio que é muito sobre isso. Eu acho que esse assunto tem... ele vai muito longe. Olha que a gente começou perguntando sobre o papel da criatividade, do design assim, na igreja. Sim. Mas assim, a gente aprofundou um pouco aqui, mas realmente é esse o sentido, mano. Se a gente não fizer algo com o nosso Deus ali intermediando, ou então ele trazendo, ele como se fosse ali o superior como se ele fosse o diretor de arte. Sim. Cara, é com uma finalidade de alcançar pessoas? Sim. É para pessoas, então. Só que tem que vir dele. Exatamente. Vem dele, a gente aqui como obreiros, né? Exatamente. Como filhos com as mãos na massa. Exatamente. A gente faz a vontade dele e as pessoas são alcançadas, né, mano? Com certeza. Eu acho que é essa a mensagem. Tudo parte do agir de Deus, cara. Mano, o nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu queria, pra gente dar uma olhada um pouquinho dos teus trabalhos, pode ser? Pode ser, sim. Bota aí, meu bem, na aba do navegador. Só maximizar nessa minha conta não tem muita coisa assim, mas já tem algumas coisas. Tu tem a tua conta lá na BIOS tem a outra conta que já tem mais coisas.
Vai lá no primeiro, filho. Mano, só pra deixar claro, essa aqui é um Instagram que tu disse até recente que tu vai desativar, sim, né? posteriormente. Porque assim, eu usava pra postar coisas mais profissionais. Só que eu vejo assim que o profissional é muito parte de quem eu sou, né? Então eu não gosto de muito dessa separação e tal. Cara, essa arte foi de uma dessas noias que eu te falei. Essa arte foi de uma dessas noias que eu te falei. Eu lembro que eu olhei a foto desse olho aqui. Aí eu olhei, bicho, essa foto aqui. Pera aí, cara, deixa eu mexer. Eu fui mexendo até que saiu isso. Aí tu botou a lente de uma câmera, pô, bicho, é nóia. Mas ficou com uma realidade, não sei nem explicar, mas ficou com um negócio assim, muito louco. Futurístico, né? Sim, eu gosto demais, cara. Eu gosto dessa Esse tipo parada de trabalho aqui e tal, que é tipo uma parada corporativa, né? Sim, sim. Não, porque da Psyll... Deixa eu ver. Ah, tá bom. Legal, não, me tô brincando, pode clicar. Clica bem, isso. Sim, sim. Legal, velho. Esse aí foi pro Dia da Água, se eu não me engano. Foi pro dia da Água da Psyll. Bora ver aí outra. eu fiz essa manipulação. Sim, mano, eu te cortei. Aí tu tá levando o teu trabalho pro teu Pro Instagram. meu perfil pessoal, porque acaba que a galera... É onde a galera mais procura. Tipo, eu recebo mais direct a respeito de trabalho no meu perfil pessoal, entendeu? Então eu prefiro deixar lá. Eu tô transicionando aos poucos. Ah, aqui é da Cultura do Reino. Cultura do Reino. Nossa parceira aqui do podcast também. Cultura do Reino, do Rainon. Aí. Metade da galera não sabe, mas Rainon é meu primo. Todo mundo quando eu ouve soube isso, essa semana que... que é isso? A galera fica tipo, what? Nem eu sabia que ele era meu primo, pô. Eu descobri isso, acho que 1 ano depois de eu conhecer ele. Vocês se conheciam? Não, quem conhecia ele era meu pai. Ah, sim, entendi. E eu não conhecia ele. Aí eu comecei a caminhar com a galera lá, né? Foi um pouco antes de eu fazer o projeto pro Som da Noiva. E aí que eu vi que ele tem Correia no nome dele. Correia é o nome da família do meu pai. Ah. Aí eu falei, pai, se eu conheço um cara assim, 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 ele eu conheço. É o Rainon, filho do fulano. Aí tu... Oxente! Aí depois eu cheguei, pô, tu é meu primo. Aí saiu de amigo, não, pô. Ele, não é amigo, mas agora é primo. Aí a gente reconheceu porque ele é neto do tio do meu pai. Aí eu fiquei assim, cara, que loucura, pô. Galera, olha assim, eu tenho muito parente espalhado na cidade, é muito estranho. Massa, mano. Pois é. Vê lá no... Como é que chama esse nome aí, bicho? Behance. Behance. É. Legal, velho. Ó, esse aqui é um exemplo de marketing médico. Aqui é uma rede social só pra designer, né? Basicamente funciona como um portfólio. Deixa eu ver. Ah, tá aqui o pra médico, né? Esse aí é de uma urologista. Deixa eu abrir aí. Ele demora mais que uma parada mais pesada. Porque ele mostra Ele mostra o projeto na dimensão real mesmo. Esse aí foi um projeto feito pra galera lá do Fire Sounds, da IBCA. Legal, galera muito gente boa. Legal. Aí eles estavam lançando esse EP. Eu me toquei. Esse exato. Essa música é de um amigo meu, Wesley. Mano, tu tá nessa área há quanto tempo? Tu começou cedo? Como foi? Cara, eu comecei Tá de boa, viu? profissionalmente mesmo. Só minimiza lá. Eu comecei profissionalmente mesmo em 2016. 2016, que foi quando eu comecei a trabalhar numa agência. Uhum. Mas eu já criava, assim, tipo, de forma amadora mesmo, pra mim, só por diversão já antes. Uma parada desde de novo, tu já vinha com isso. Aí e já pra igreja também, eu era o cara do data show. Aí eu acho que basicamente todo designer de igreja começa assim, eu era o carinho do data show. Aí eu conheci o dono de uma agência naquela época, o Anderson. E aí, a partir dali eu comecei a criar... Na verdade, foi um pouco antes. Ali eu comecei a trabalhar na CLT. Entendi. Como designer. Mas meu primeiro projeto eu vendi em 2015. Foi uma marca para um clínico geral. Que era da clínica dele. Foi uma marca que eu fiz no celular na época. Não, cara, se eu pudesse falar uma coisa para toda pessoa que quer trabalhar com isso, não desperdice seus pequenos começos. Legal. Então naquela época eu fiz uma marca assim, tipo...
Hoje eu vejo uma marca simplória, mas na hora que eu mostrei pra a pessoa ficou, tipo, admirada e foi, tipo, bem baratinho na época, né? Não tinha o know-how. E eu comecei a partir dali. Aí eu comecei a ver que, cara, isso aqui me deu dinheiro, pô. É uma área rentável. E naquela época eu tava muito confuso ainda do que eu queria pra fazer da vida. E eu comecei a fazer algumas coisas aqui e ali, fazer enfeitezinho de aniversário, mandava. A galera começou a ver o Vitor faz e tal. Tipo, dentro da empresa que eu trabalhava na época, que eu trabalhava numa empresa de telecom, a galera do RH chegava, Vitor, eu vi que tu fez não sei o que lá, vai ter o aniversário do meu sobrinho, pô, quanto tu faz isso aqui? Aí começava a receber. Assim como foi rolando. Aí a galera viu, eu lembro que a galera viu mesmo, foi quando teve a despedida de um supervisor de lá dessa empresa e pediram pra eu fazer uma apresentação no PowerPoint. Aí eu arrebentei. O cara, quando é criativo, tem talento, ele em qualquer ferramenta, cara, ele vai criar o que eu precisava era disso. Era que alguém falasse, cria a apresentação no PowerPoint, toda a empresa vai ver. Na hora que eu criei, aí eu fiquei, mano, isso aqui é a minha hora. Abraçou a oportunidade, abracei. Né, mano? Aí, depois disso, pouco tempo depois, numa conferência, eu conheci o Anderson e comecei a trabalhar lá com ele. Legal. Aí, isso foi em 2016. Aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar mesmo. E deixa eu te perguntar, hoje tu faz arte assim, tipo, pra igrejas? Faço. Eu trabalho tanto pra agência, né? Pra Open, que eu trabalho agora. Ajuda a minha esposa também. A minha esposa também queria falar, trabalha com marketing. Ela é social media. Como é que fala que a Rebeca fala? Social media. Minha esposa é social media e ela também trabalha com design. Aí, salve aí pra Natália. Pra Nath, que tá em casa. Te amo, amor. Você é linda demais. Pô, mano, legal. E aí... Bacana que vocês dois estão meio que trabalham juntos, cara, praticamente, sim, né? A gente trabalha muito junto. Tanto em questões de marketing quanto de igreja, a gente tá sempre muito junto. Bacana. A gente se identifica muito, basicamente, em tudo. Mano, pra gente ir embora, eu quero te fazer 2 perguntas. Mande. A primeira é assim, o que na tua área que mais te faz passar raiva? Tu vai ter que escolher só uma. Cara, só uma é difícil, tipo, mano. Tipo, a que te dá mais raiva. Cara... É aquela assim, se ficar bom, eu te passo. Cara, eu acho que a que mais dá raiva e fica até uma... Nunca faça isso com designer, nunca faça isso com diretor de arte, com social media, com ninguém que trabalha com marketing. É o cara chegar assim, faz isso aqui pra mim, eu divulgo teu trabalho. Mano, eu odeio isso, Parceria. Cara. Eu odeio demais. Porque assim, cara, a gente paga conta de luz também, pô. A galera não sabe disso. Trabalhador, né, mano? Então, tipo, só que assim, de certa forma eu até entendo, porque é uma profissão que em algumas regiões ainda ela é um pouco mal compreendida. Cara, é engraçado, quando eu fui conhecer a família da minha esposa, pra eu explicar pro avô dela que trabalha na roça, o que eu fazia. Que eu fui falar pra ele que eu trabalhava com propaganda. Ele falou, é aqueles cara que fica falando no carro de som no meio da rua que tá vendendo ovo? Eu dizia logo assim, é isso aí mesmo. Eu quase que eu falei isso, que eu tenho uma preguiça de explicar as coisas, eu quase que eu falei. Agora super realmente... Só que aí depois ele começou a entender que ele começou a usar TikTok. Aí ele começou a entender melhor. Que massa, mano. Aí é isso. É isso, né? O que te dá mais... Assim, existem algumas propostas que até são interessantes, mas é porque tem muita gente caruda, né, velho? Não, cara, porque tipo assim, já chegou gente... É porque existe o jeito da pessoa chegar, o propósito, o nível de proximidade. Cara, tem uma situação que aconteceu comigo que... Nossa, eu fiquei com muita raiva. Que foi um cara de uma igreja, não vou dizer aonde, mas não era aqui no Maranhão. Ô raça que faz raiva, você é o crente. Aí o cara, ele chegou pra mim, ele me mandou um post meu do Instagram de uma arte que eu tinha feito. E ele falou, cara, eu conto a história dele lá tudinho e tal. Eu tô fazendo isso aqui, eu tô lançando esse projeto aqui, não sei o que. E eu queria que isso aqui fosse a capa. Tu tem como tu me mandar essa arte no formato de Photoshop pra eu poder abrir, mexer nela e usar? Mentira. Acredite se quiser, pô. Ele queria a arte editável
Pra ele, mano, até hoje eu fico chocado com isso. E essa é uma das histórias só. Tu não respondeu de boa não, né? Cara, não, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito chateado, de verdade. Não, o melhor de tudo é como a minha esposa fica quando eu conto pra ela essas coisas. Aí eu contei pra ela, ela ficou injuriada e começou a falar, brigando comigo como se estivesse brigando com o cara. E ela falou pra mim. Isso aí sempre E é aí, assim. aí eu falei pra ele, o cara, não, pelo amor de Deus, mano. Pô, bicho. Calma aí. E aí ele, não, porque eu já tô investindo muito dinheiro em estúdio, em isso, E o meu trabalho é o quê, mano? Tipo, no investimento também, calma aí, esse nível pô. eu nunca tinha visto, não, Cara, tem umas histórias muito bizarras que eu vou te contar. Doido. Mas tem Mano, muita história bizarra disso aí. Mano. Agora sim, em qual é o momento, pode ser qualquer um. O que é que te dá mais prazer, te deixa mais feliz na tua profissão? Algo que tu faz, algo que tu vive, que tu vivencia? Cara, é quando eu vejo o efeito do trabalho nas pessoas, sabe? Por exemplo, assim, não é quando as pessoas repostam o trabalho, não é isso. É tipo quando tu me respondeu naquele dia, que aí tu falou, cara, é isso aqui, saca? Tipo, isso me dá, cara, isso dispara a serotonina, a dopamina no meu cérebro. Satisfação, né? Não é porque foi elogiado, é porque, tipo assim, cara, era isso aqui mesmo, saca? Essa sensação que me dá, essa coisa boa. Eu lembro que uma das vezes que eu mais senti isso mais forte foi justamente quando eu fiz o projeto do Som da Noiva. Pô, mas aquele ali é marcante, do EP deles. Que foram 2 singles e um EP. Cara, eu lembro que quando eu mandei pra eles, Não, na verdade eu apresentei presencialmente pra eles, né? Na hora que eles olharam, eles começaram, meu Deus, cara, é isso. Mano, é isso aqui mesmo, era isso aqui que a gente tava pensando, cara, tu conseguiu retratar isso. Não é nem o elogio, a pessoa falar que ficou bonito, foi isso que... É tipo assim, cara, eu consegui passar aquilo que ele tava querendo transmitir. É massa, pô, porque eu já vi, né, aquele projeto, e assim, eu já toquei com os meninos algumas vezes, a gente teve que tocar um evento aqui, então assim, eu vivi um pouquinho ali junto com eles, e olhando o projeto que tu fez pra eles, carrega algo que, olhando os meninos, se parece com eles. Sim, sim. Eles são muito apaixonados, Exato. Eles são muito sedentos. Inclusive, o Som da Noiva, eu tô com saudade, cara, de vocês. Vão marcar a gente isso. Tem um episódio pra gravar aqui com eles e a gente ainda não conseguiu, mas eles vão vir aqui. Não, eu amo demais aqueles caras ali, pô. Eles são gente boa demais. Mano, acho que é isso. Nosso papo. É isso. Pô, foi bom, viu? Pra quem cara, se deixar... Cara, eu gosto de conversar. O negócio é na hora do começo, na hora de começar. Mas antes mas de aí começar, a gente depois, deu uma quando pega destravada embalo, aqui. Quando pega embalo é bom demais. Foi massa. Obrigado. Mano, eu que agradeço. Te agradeço mais uma vez, mano, pelo que tu proporcionou ao podcast, né? Pra minha vida, pra vida da minha esposa, tudo através desse teu trabalho. Obrigado. Proporcionou algo muito legal, assim, pra gente. E que Deus continue te abençoando, Amém. Que tu continue crescendo, que tu continue tendo esse coração bem aí. Amém, cara. Que tu não é só um simples profissional, tu é um design gráfico do céu. Mano. Amém, muito massa. amém. E é isso, mano. Valeu. Obrigado, mano. Valeu. Deus abençoe. É isso. Foi legal, cara. Foi muito